Olá, torcedor. Saudações alvirrubras. Meu nome é Luiz Felipe Figueiredo, sou presidente da Comissão de Reforma dos Aflitos. Hoje é um dia muito importante para a gente, nós torcedores do Náutico que não tivemos por muito tempo nossa casa junto da gente. Hoje é o dia que todo torcedor estava esperando. O torcedor escutava muito falar sobre a Reforma dos Aflitos, quando ia voltar, o que vai voltar em abril, enfim. Hoje é o dia de nós batermos esse papo diretamente para entender como é que é essa reforma. O que é que está acontecendo, quando vai voltar, que perspectivas a gente vai ter no nosso estádio. Como eu disse, sou presidente da Reforma dos Aflitos, sou alvirrubro, tenho muita vontade de poder levar minha filha para o estádio, como eu ia com meus pais, com meus avós, enfim. Assim como você, a ansiedade é muito grande. O trabalho é enorme, mas a gente precisa estar junto nisso. Então, hoje é o dia da gente entender um pouquinho dessa história, a gente vai passar um passo a passo aqui, de como é que surgiu toda essa história de a gente mudar de casa e agora a gente está voltando. O que esse retorno representa para o clube. Tudo isso vai ser falado aqui hoje nessa noite. A gente está com vários convidados, membros da Comissão de Reforma dos Aflitos, que têm muito interesse em passar isso para você, torcedor, de uma forma muito clara, muito simples e sem uma formalidade. A ideia de hoje é ser um evento de detalhamento da obra, detalhamento do que está acontecendo no estádio e você entender como dono do estádio que como é que você participa disso com a gente. Então, a minha ideia agora é fazer uma retrospectiva de como foi que a gente saiu da nossa casa. Por que a gente, de uma hora para outra, resolveu ir jogar no estádio, que fica a 22 km da nossa casa, o que é que esse projeto nos trazia e por que a gente está voltando agora. O que é que aconteceu de diferente nisso. Eu vou estar chamando aqui agora Diógenes Braga, que é nosso vice-presidente. A ideia é ser um papo bem descontraído mesmo, então não vai ter formalidade, pode ser que a gente erre alguma coisa. A ideia é ser uma coisa bem simples. Eu queria entender Diógenes aqui, amigo. Primeiro, boa noite, né? Boa noite aí pro torcedor. Boa noite, torcedor. Então, Diógenes, me diz aí, por que a gente foi sair do nosso caldeirão? Na verdade, quando surgiu lá atrás, né, em 2012, a questão da saída dos aflitos, né, para que a gente fosse para a arena, né? Houve um contrato e esse contrato colocava a gente como obrigado a mandar nossos jogos na arena. E aí, 2013 foi um ano meio que de despedida dos aflitos, porque foi o último campeonato brasileiro que fizemos lá. E aí fomos para a arena, ficamos lá com o contrato e 2013 foi um ano que a gente sentiu bastante a falta dos aflitos, né? Sofremos bastante dentro de campo e começamos a perceber que aquele mundo dos sonhos, ele não era bem aquilo. Com certeza. E a gente sentiu, porque os aflitos era um programa obrigatório do alvirrubro no domingo. O jogo era importante, mas não era só o jogo, eram os aflitos. Eram os amigos, era o ambiente, né? Então tudo aquilo. A experiência, né? Na verdade, assim, ainda hoje eu converso com as pessoas que assistiam o jogo comigo no mesmo local da arquibancada. E eu sei que quando reabrir o estádio eu quero assistir jogo no mesmo local da arquibancada que eu assistia. E aí fomos para lá e muito rapidamente a torcida sentiu falta de casa e ficou na questão de querer voltar, mas nós estávamos presos num contrato. E aí esse contrato foi seguindo até que esse contrato, por toda questão que envolve o país, tudo mais, houve um rompimento de contrato conosco. E a partir daí deixou de ser um desejo de voltar, deixou de ser um sonho de voltar, para ser uma necessidade de voltar. Antes a gente, acho que passa muito por isso. Quando a gente estava em 2013, quando a gente passou o primeiro ano, era um momento de adaptação. Aí o pessoal, tem umas coisas ruins, mas vamos tentar se adaptar. Tem a receptividade da arena, a gente não está se sentindo em casa, mas assim, não, vai melhorar, sempre aquela vai melhorar. Mas depois passou a ser uma necessidade. Acabou. Mas assim, no começo foi um sonho. Porque a gente estava preso ao contrato. Né? Claro. A partir do momento que o contrato foi quebrado, deixou de ser o sonho para ser uma necessidade. Com certeza. E aí passou-se a se precisar voltar para casa, porque a gente precisava ter uma casa. Eu acho que o torcedor sabe muito bem que antes mesmo do contrato terminar, o torcedor já ficasse perguntando, meu Deus, vou passar 30 anos aqui, como é que a gente vai fazer para sair desse contrato? E eu lembro que dentro do Náutico mesmo, existia sempre conversa na imprensa, o Náutico está projetando uma forma de sair desse contrato, enfim, há um descumprimento por conta disso, daquilo, mas sempre o torcedor, e eu falo isso por mim muito, a gente ficava, como é que a gente vai passar 30 anos aqui e esse contrato desse jeito? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, caiu pra gente. Exato. Então houve esse rompimento de contrato, né? E o Náutico, ele não provocou esse rompimento, né? Acabou acontecendo. E aí, apesar do Náutico
Aí o que é que aconteceu? A gente não tinha os aflitos para voltar. E a gente passou a precisar estar mandando jogos lá sem ter mais contrato. Uma mais coisa uma situação de... Então, hoje, eu lembro que há pouco, no final do ano passado, numa das entrevistas que eu dei, eu falei uma coisa interessante. Veio, repentinamente, eu falei que os aflitos na verdade, era como o coração para o alvirrubro, para tudo, Com né? certeza. Para a junção do clube com a torcida, né? E acabei falando uma frase que depois, eu vendo a frase que eu falei, eu acabei falando uma frase muito forte, que eu disse que o Náutico, sem os aflitos, é um corpo sem coração. Porque, na verdade, os aflitos, ele é o que catalisa tudo, né? É o amor do alvirrubro, é a esperança na recuperação, é sempre a vontade de estar junto, é a vontade da família participar, é a proximidade de tudo. Então, é o encontro com os amigos. É o encontro com os amigos, é o encontro com os familiares, é o encontro com o time, é tudo. E tem a história, a questão do jogo, né? Como a gente vai hoje no jogo, e a gente falando, a torcida é o 12º jogador, né? A torcida era o 12º, os aflitos eram o 13º. É claro. Porque o mando de campo dos aflitos era diferente, né? A gente conversa com cada jogador quando a gente está debatendo e tentando fazer uma contratação, e todos os jogadores que já tiveram a oportunidade de jogar nos aflitos, eles comentam, a gente tinha medo de vir para cá. Nesse ponto eu queria fazer inclusive uma intervenção. Segunda-feira eu tive com o Gilmar, atacante do Náutico, num programa de rádio, e aí Gilmar estava falando sobre a situação dele, da contusão e quando é que ele ia voltar, e eu estava sendo naturalmente questionado sobre os aflitos. Aí eu disse, Gilmar, deixa eu falar sobre os aflitos de uma coisa. Você lembra como é que é? Nos aflitos não vai ter essa mamata de perder e descer e ir-se embora, não. Nos aflitos a gente sabe como é que é. Nos aflitos o cara vai perder o jogo, se perder, vai escutar muita coisa no vestiário. Porque a proximidade era outra vibração. Isso é um ponto interessante. Eu não tinha uma história interessante sobre um jogo que eu lembro que teu pai, né, para o jogo, tem São Bento do Uno, enfim. Na verdade, assim, tem muita história. Tem muita história. Eu lembro de uma história, assim, ímpar, que foi Náutico e Ituano, né? O jogo que a gente ganhou de 2-0, e a gente mostrou o que é o Náutico ali, né? Porque a gente tinha sofrido a Batalha dos Aflitos e muita gente apostava que a gente não se levantava. E no ano seguinte a gente subiu para a Série A. E naquele jogo eu lembro que todo mundo procurando ingresso, não tinha mais ingresso. Mas tinha aquela questão do sócio que tinha direito a acesso livre. Então não conseguia comprar ingresso, as pessoas se associavam para ter acesso. E entrando gente, parecia que todos os alvirrubros do mundo estavam lá dentro. É claro. E é impressionante assim, quanta gente a gente viu lá. E a quantidade de abraço, de comemoração, né? Aquele jogo eu lembro cada minuto daquele jogo. Sem dúvida, isso tudo era muito importante. Com certeza, o fato dos aflitos não era só o jogo, era a ideia de você reunir tudo em função de um sentimento que era igual. Então o Náutico ficou sem ter onde fazer isso. E aí, isso não era só importante pela questão do sentimento. Isso é importante também pela questão de arrecadação. O Náutico perdeu muito quando saiu daqui. Nos últimos 2 anos, principalmente, a saída do Náutico, o fato do Náutico não ter uma casa própria para jogar, as condições contratuais em que nós estávamos jogando nossos jogos eram completamente deficitárias e isso precisava mudar. Então, foi aí que, dentro do clube, já se tinha, depois que o contrato foi rompido, já se tinha a ideia de voltar a ter jogo aqui, mas teve uma Assembleia Geral de Sócios, que é o órgão maior do clube. Talvez torcedor, você que está em casa não tenha noção disso, mas a Assembleia Geral de Sócios está acima do Conselho, ela está acima do Executivo, é o maior órgão que pode decidir alguma coisa dentro do clube. E esse órgão decidiu. Esse órgão não, na verdade, esse ponto do estatuto que cria essa Assembleia, ele dá a chance de você... Esse poder do clube, né? Esse poder. É um poder. O maior poder do clube é a Assembleia Geral de Sócios. Por quase 100%, quase uma reclamação, que a gente deveria voltar para os aflitos. Isso foi uma coisa unânime. Então, o clube passou a precisar se organizar para voltar. O clube passou a precisar se organizar e foi montar essa comissão. O que é que era essa comissão e como é que ela está hoje? O que é que ocorre? Para que voltasse aos aflitos, era preciso que o debate fosse muito mais amplo do que necessariamente um debate de conselho ou de executivo. Então, dentro da Assembleia Geral de Sócios, foi definido, que se deveria voltar, e segundo, que se formaria uma comissão que ela teria poderes de conduzir todo o processo de reforma do estádio. E essa comissão ela foi montada, e ela inicialmente foi chamada de paritária,
pelo fato de ter uma igualdade de membros de conselho e de executivo. Hoje ela é chamada de Comissão de Reforma dos Aflitos, porque essa questão já torna-se secundária em relação à questão de quantidade de membros. Então, hoje, executivo e conselho estão tão próximos que já não... Alguns membros, até as pessoas não sabem se são do conselho ou se são do executivo. É uma união muito grande, graças a Deus. Então, a comissão ela foi colocada dessa forma e foi quando se iniciou lá atrás. Lá atrás, muito de forma embrionária, como vai se ver todas as questões legais da reforma, do que precisaria fazer, de certidões, de reestruturações, de adaptação à nova modelagem. Então, porque uma coisa é você manter um estádio em funcionamento. Outra coisa é ele ter fechado e você reabrir. Você tem que colocá-lo dentro de um novo cenário e aí o que você tem que fazer é muito mais do que simplesmente manter. Então essa comissão ela começou lá atrás a estudar tudo isso e foi andando, foi levantando, e hoje a gente está bem próximo, graças a Deus, de realizar nosso sonho, né? Hoje é um dia marcante, né? Eu vou agradecer a tua participação, amigo, e só enfatizar essa questão de que o caminho tem todo um porquê de ter ido e tem um porquê de ter voltado. Mas o mais importante é entender que os aflitos é o catalisador disso tudo. É o que faz o Náutico conseguir ter uma renda melhor, é o que faz você, torcedor, ter mais vontade de ir para um jogo, é o que faz você, torcedor, num jogo como ontem. Tenho certeza que esse jogo de ontem a gente teria um público muito maior pela fase que o clube vive. Então é isso. Quero agradecer, meu amigo, e estamos juntos nessa volta, tá? Sempre. É isso. E como eu estava falando antes, quando a gente estava falando do estádio, a gente pegou o estádio de que forma? Ok, houve a decisão de voltar para os aflitos. Mas a gente vai voltar de que forma? Dá para voltar logo agora? É o que todo mundo queria, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, porque quando a gente pegou o estádio estava numa situação completamente diferente de quando a gente saiu. Isso a gente não está falando de A, B e C. Simplesmente foi uma decisão de se modificar. À época pareceu ser um negócio interessante para o clube, mas quando a gente voltou a gente encontrou uma situação diferente. E para falar sobre isso eu vou chamar Eduardo Carvalho, que é nosso diretor de patrimônio, membro da comissão. E eu acho que todo mundo que está em casa, você torcedor, com certeza conhece essa figura aqui, que vai falar um pouquinho. Eduardo, me conta aí, como é que a gente encontrou nosso estádio, quando a gente decidiu voltar. Vamos voltar, o que aconteceu? Lembrando, isso não é um trabalho só dessa comissão, essa comissão funciona muito mais como uma questão de organização de trabalhos, mas tem muito mais gente envolvida nisso aqui. Eduardo vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente encontrou nosso estádio? Então, a gente foi chamado para fazer uma avaliação do estádio, né? E nessa avaliação nós encontramos cadeiras quebradas, enferrujadas, o alambrado também bem danificado. Em nosso gramado existia de 3 a 4 qualidades de grama diferentes, fora toda a erva daninha que existia no gramado. Então, a partir daí, nós começamos a fazer intervenções. As primeiras intervenções, elas foram feitas nas cadeiras. Nós retiramos de lá 1.837 cadeiras, né? As cadeiras antigas foram todas retiradas. Depois nós retiramos todo o alambrado enferrujado, né? Foi removido de lá também. E a partir daí fizemos um contato com o engenheiro agrônomo Peter Gatti, no qual esse engenheiro agrônomo nos deu todo um suporte técnico para a questão do gramado efetivamente. Então, na questão do gramado, né, foi sugerido por ele que nós fizéssemos 2 pulverizações com herbicida para matar toda aquela grama, porque na realidade era bem comprometida, cheio de ervas daninhas. Então, foi feita uma pulverização inicial, posteriormente, com 15 dias, fizemos outra pulverização e a partir daí removemos todo aquele material, não só de gramado como de terra também. Então saiu em torno lá de 40 carradas de material. Para você entender de forma bem simples, nosso campo, por mais que fosse um dos trunfos da gente quando a gente estava jogando, não podia continuar do jeito que está, né? Mais de 4 tipos de grama diferentes, enfim. E aí, falando uma coisa que não tem nada a ver com tecnia. Moço, nosso arquiteto está ali olhando para mim. A gente, quando estava de um lado do campo e lá do lado do outro campo, você não conseguia ver o pé do outro jogador, o pé da outra pessoa no outro canto, por conta do desnível do gramado. Sim. Isso não podia. Como é que estava a questão de... Então, além disso, a gente fez... Perímetro. Exato. Além disso, a gente fez um contrato com o Henrique Coelho, topógrafo, para exatamente ele bater as contas de todo o campo. Não só do campo, como também agora de todo o estádio. E aí a gente fez um georreferenciamento, onde a gente vai saber e vai determinar exatamente e fazer a coisa com certeza. É o levantamento altimétrico, né? Isso, perfeito. Então, assim, feito isso, né, depois que a gente retirou todo esse material, essas 40 carradas de matéria do lar, entre grama e terra, enfim, então a gente começou a recolocar,
né? Recolocamos areia lavada, em torno de 150 carradas, e paralelamente, é isso, Peter achou, em razão do investimento que estava sendo feito no campo, né, e também em razão do tempo que existia a drenagem, em fazer uma drenagem complementar à que já existia. Embora a que já existia, a gente sabe no estado que a drenagem do Náutico é a melhor do estado, né? Inclusive o solo é bem propício, bem bom para que a coisa flua. Contudo, em razão do investimento, né, ele achou por bem a gente fazer uma drenagem complementar numa linha de espinha de peixe. Nesse momento da drenagem, é bom até falar para o torcedor. Muitos falam, a drenagem dos aflitos é muito boa. Ela é, de fato, já era muito boa, não é isso? Só que o momento que a gente já retirou o gramado, por que não reforça essa drenagem para que não precise daqui a 5, 10 anos fazer uma nova forma? O torcedor está em casa, sempre soube que a drenagem do Náutico era muito boa, até porque alagava tudo ao redor, menos o campo. Perfeito. Mas a gente tinha que aproveitar a oportunidade. Gastamos um pouco mais de dinheiro, gastamos. Foi uma coisa que modificou o nosso orçamento, mas era necessário. Naquele momento a gente não podia perder a oportunidade. E assim foi feito com vários pontos do estádio. Quando a gente fez o diagnóstico da estrutura, a gente tinha situações, por exemplo, a questão elétrica, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, a gente tinha as paredes passando corrente, então assim, não tinha torcedor como voltar naquela hora, e quando eu falo naquela hora, 2016, começo de 2017, não tinha como a gente voltar para o estádio, tendo paredes do estádio passando corrente. Quando a gente fez o diagnóstico energético do estádio, como é que está essa questão de subestações, como é que estava? Então a gente fez um contrato também com o engenheiro elétrico, onde ele nos deu um laudo, né, fez uma avaliação de todo o estádio, não só do cabeamento, mas também de lâmpadas, enfim. E nesse levantamento, né, a gente vai ter que mexer na subestação, a gente vai ter que mexer no cabeamento, enfim, vai ter que reestruturar toda a parte elétrica, refletores, né? Ou seja, a gente estava com as cadeiras indisponíveis porque estavam todas quebradas, todas não, mas grande parte quebrada, enferrujada. A gente lembra como é que era. Eu sempre ia muito para a área da arquibancada, ficava sempre no meio do portão, mas claro que a gente conhecia como é que era as cadeiras. As cadeiras, elas estavam comprometidas, a gente estava os alambrados também todos enferrujados, não adiantava mais você pensar em recuperar alambrado quando estavam todos quebrados. Você não tinha alambrado, não tinha gramado, não tinha cadeira, não tinha a estrutura do estádio. A gente teve que fazer um contrato com a Beton Pox exatamente para isso, para fazer recuperação estrutural. A marquise, ficava todo mundo perguntando se essa marquise não poderia cair. Então a gente tinha que parar um pouco. A torcedor passou agora a fazer uns 3 meses vendo aqueles andaimes ali. Sim. Isso era necessário, né? Muito necessário. A recuperação estrutural, ela tem que passar por uma mudança não só na marquise, mas também na parte das arquibancadas, vestiários, enfim. É uma reorganização estrutural, vamos dizer assim, completa. Os colegas da imprensa sabem como é que é o calabouço ali junto do vestiário do Náutico, enfim. Com certeza. E com relação, assim, a parte do gramado propriamente dito, eu queria reportar essa situação, que nós finalizamos a drenagem, nós finalizamos a irrigação. É bom que se fale da irrigação, porque a irrigação, ela praticamente não existia. Era aqueles canos, antes do jogo você viu aqueles canos lá em cima soltando água. E aí a gente fez um contrato com a Asbranor, na pessoa de Ari Lavô, conversamos com ele, fizemos um contrato, e hoje a drenagem, ela é top, igual a da Arena. Então nós temos a irrigação é top, igual a da Arena. Então, estamos com a drenagem concluída, estamos com a irrigação concluída, né? A equalização de todo o solo do campo está concluído. Para isso fizemos um contrato também com o pessoal da Campanelli, da empresa de São Paulo, no qual ela nos mandou um equipamento para cá, veio para cá, né, para fazer essa equalização de todo o solo, né? Então, o que nos resta agora para o campo a aplicação de insumos, né? E a partir de sexta-feira... eu sei como é que são esses insumos, porque os insumos chegaram hoje. Mas, enfim, uma coisa que eu queria falar rapidinho com o Eduardo ainda, lembrar um pouco disso, que esse trabalho, até o momento, ele não é um trabalho de 1, de 2, de 3. Isso envolve muito mais gente do que só essa comissão, do que só os membros dentro do clube. Existe uma comissão de sócios, foi criada de forma informal, a gente tem... Inclusive eu fazia parte dessa comissão de sócios, né? Tem também um grande amigo nosso, que você conhece bem, que é Moacir Pereira, conselheiro do clube. Foi uma pessoa que nos ajudou muito nesse processo e nos ajuda até hoje. O torcedor conhece bem Moacir, né? Pois é. Então, tem várias pessoas envolvidas, o sócio vai lá,
querendo saber, perguntando como é que posso ajudar, como é que posso contribuir, né? O que é que a gente pode fazer para colaborar. Hoje eu disse saber disso. Né? Hoje eu disse saber disso. Lembrando também, teve uma vaquinha também, que foi um jogo de futebol lá no Barro, enfim. Tudo isso foi muito importante, porque era o torcedor, de forma completamente voluntária, dizendo, ó, eu quero ajudar, eu quero voltar para os aflitos. Então, você que está em casa, entenda que o movimento é de todo mundo. A pauta dos aflitos, talvez... Agora, esse ano não, porque esse ano a gente está com o futebol melhorando, enfim, a gente está numa fase que a gente está tendo alegria com o nosso time. Mas no ano passado, a pauta, sem dúvida, a única pauta positiva do Náutico era os aflitos. E ela passou a ser temerária depois, quando a gente ficou vendo todo esse diagnóstico difícil de um estádio que é centenário. Eu queria agradecer aqui a Eduardo a participação. Valeu, Estamos Felipe. juntos, amanhã ainda estamos aflitos de novo. Com certeza. Forte abraço. E dizer a vocês, o nosso estádio esse ano ele faz 100 anos. Isso é bom que seja repisado aqui, porque muito se fala sobre os aflitos foi em 1939, não, os aflitos em 1918 passou a ser o estádio do Náutico. Ele inclusive tem curiosidade sobre isso. A barra dos estádios, elas eram na posição que hoje em dia seria perpendicular. Ela era virada, hoje em dia ela fica uma trave para o cão, outra para a Rua da Angostura, era uma para a Manuel do Carvalho e outra para a Rosa Silva. Isso foi modificado depois. São curiosidades que depois vocês vão ver o que é que a gente tem para trazer com vocês. Mas nesse momento eu queria trazer para vocês o seguinte, a gente tinha a história de por que a gente saiu, por que a gente voltou. Decidimos voltar. Fizemos um diagnóstico de como é que era a nossa situação. Agora a gente precisava de um projeto. Para isso a gente fez uma licitação, participaram 2 empresas e foi contratado História Z Arquitetura. A gente está aqui com o Múcio Jucá, nosso arquiteto, que está aí, além de Alvirruco, tem uma grande qualidade, assim como você, eu e muita gente está acompanhando. Múcio aceitou topar com a gente essa empreitada, não só por um envolvimento profissional, mas por um envolvimento emocional também. Eu acredito que para ele deva ser um trabalho muito gratificante, porque vai ficar um nome num momento tão importante do clube. Eu queria que o Múcio falasse um pouquinho desse projeto. Esse é talvez o principal momento de hoje de noite, torcedor, é você entender. Você vai poder chegar amanhã, conversar com outro torcedor do Náutico. Rapaz, tu visse ontem, é assim, vai na Manuel Carvalho, vai ter isso. Enfim, você vai conseguir entender como é que o estádio vai ficar depois dessa reforma. Ok, vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho do que é. Vou pegar um pouquinho aquele teu mote lá, que você falou um pouquinho da história, né? Do Náutico. Importante dizer, essas imagens aqui são interessantes, mostra a primeira fotografia aqui, ó, do Náutico, de um jogo, na verdade, no campo do Náutico, dos aflitos, ainda cercado de árvores aqui, imagem aqui da Rosa Silva do mesmo período. Aqui o campo absolutamente lotado, inclusive a linha lateral de campo com muita gente aqui em pé, popularização do clube já na década de 30, 40, depois dos títulos de 34, 39. Rapidinho. E ainda diziam que nossa marquise não precisava de um reforço estrutural, né? Pois é. 1940. Exatamente, esse período aqui. Aqui é uma foto histórica também, a cheia de 66, estádio completamente inundado aqui nesse momento. E aqui é um momento muito importante, um momento que foi crucial na década de 90, um período muito ruim na história do clube, e um período de muita abnegação, né? Quando, na verdade, houve esse movimento de ampliação do estádio, que foi feito por apenas uma parte, uma obra praticamente artesanal, por que não dizer, né? Com muita contribuição de torcedores que chegavam lá com... Não, muitos abnegados, foi uma entrega muito grande. Exato. Foi um trabalho interessantíssimo, 4, 5 anos que nós passamos aí trabalhando com isso, foi um momento muito importante. E aqui resvalou nisso aqui. Então, isso aqui acho que a gente já falou um bocado sobre isso aí, mas é importante a gente lembrar, esse era o estado, essas são as cadeiras que Eduardo estava comentando agora há pouco, o mato comendo aqui no estádio, e realmente aquele aspecto de um estádio absolutamente abandonado. Então, basicamente a gente pontua aqui esses 5 pontos, acho que são os mais relevantes desse processo de ampliação, que é manter a estrutura. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é muito mais um recapeamento, talvez, da arquibancada, algumas pequenas alterações, muito mais para facilitar a questão de acessibilidade, né? Mas basicamente a gente está mantendo a capacidade. Eu queria até apontar aqui uma questão, que esses 19.800 torcedores foi de um levantamento realizado cerca de 10 anos atrás. Depois disso teve um outro levantamento que já apontou uma capacidade maior. E a gente precisa aferir isso aí, mas eu imagino que vai ficar acima dos 20 mil, até porque boa parte do estádio vai ser em pé mesmo, né? A gente acredita nessa importância da torcida em pé, vibrando com o time. Tem estádios pelo Brasil que fizeram
Exato. a modernização para cadeiras, Isso. e aí o torcedor sabe bem, a gente tem a característica de ficar em pé em várias partes do estádio. Exato. Óbvio, tem que querer ficar sentado? Tem. Mas tem que ficar em pé. Não, e a gente precisa respeitar isso. E é importante dizer que na própria Europa está acontecendo agora, né? O Borussia Dortmund iniciou isso aí, os times alemães estão começando a pegar a áreas. amarela, a gente conhece. Exato, né? Áreas do estádio para colocar em pé, e aqui no Brasil já está acontecendo também, alguns clubes estão fazendo isso. E agora até mesmo na Inglaterra, que começou esse grande movimento de colocar assentos nos estádios, eles também já estão considerando isso aí. O Liverpool deverá ser o primeiro estádio, por exemplo, do Anfield, no caso, considerando isso aí. Então a gente precisa, de fato, contabilizar melhor essa questão. Essa questão de 19.800, inclusive, o torcedor sabe bem. Tem jogos que a gente já teve muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, garantir melhor padrão de acessibilidade e segurança. A gente não está fazendo nada mais do que a obrigação. Isso é muito importante. A gente está garantindo dentro dos padrões contemporâneos. Né? Não é, a gente não está falando de FIFA, a gente está falando, na verdade, de Corpo de Bombeiros mesmo. A gente está falando de padrões de segurança que são usados no mundo inteiro, inclusive na nossa cidade, que precisam ser, de fato, aplicados. Garantir banheiros e bares compatíveis com o padrão contemporâneo de arenas esportivas, garantir melhor qualidade espacial, vestiários, imprensa, ou seja, o atleta precisa chegar aqui, ele precisa encontrar instalações de boa qualidade, e é isso que a gente vai tentar fazer dentro do possível. E garantir a melhor interface urbana com a vizinhança. A gente vai começar por esses dois aqui, né, para explicar um pouquinho melhor. A gente começa só, basicamente, com essa planta aqui, muito conhecida já do torcedor. É importante dizer que ela tem, de fato, algumas alterações. Uma delas é que, ao longo do tempo, foram construídos diversos muros, né, fechando aqui, limitando determinados setores, o que não parece muito sensato. Acredito que o próprio Corpo de Bombeiros deverá aprovar a ideia da gente ter uma continuidade dessa arquibancada. Uma outra mudança importante que a gente vai fazer é a eliminação aqui das sociais, e a gente vai descer as cadeiras. Então a gente tinha 1.800, 1.900 cadeiras, a gente vai agora para cerca de 3.180 cadeiras. Então com isso a gente gera mais recursos para a própria obra. E aqui esse setor azul fica para o visitante, seguindo a tendência dos últimos anos, que é limitar o espaço do visitante a cerca de 5% a 10%, nesse caso aqui a gente vai ter cerca de 7% do espaço destinado ao visitante. Aqui, eu vou passar rápido isso aqui, mas eu queria só pontuar que agora os banheiros, que são esses elementos azuis, eles estão muito melhor distribuídos e dimensionados para a capacidade de público, algo que não acontecia antes. E também os bares também, que estão aqui em amarelo, eles estão muito melhor distribuídos agora também por cada setor. Então você não tem que andar muito nem para consumir, nem para ir no banheiro. Uma imagem um pouco mais recente de como vai ficar, então, o estádio. Eu queria chamar a atenção principalmente para esse setor aqui, é o novo acesso na Manuel de Carvalho. Hoje em dia, o que é um muro alto vira, na verdade, uma calçada muito larga, e isso é muito em benefício, na verdade, da relação do clube com o bairro. A gente tem que pensar isso fortemente, mas também de questão econômica. A gente vai criar aqui 4 lojas, e ampliando esses acessos aqui, a gente vai facilitar e diminuir o tempo de escoamento de público, entrada e saída de público. Isso é também algo muito importante. Sim. Então, aqui ainda no Manuel de Carvalho, eu acho que eu gosto muito dessa parte. O Múcio já me escutou falando isso várias vezes com ele, que isso para mim talvez seja... Voltar ao estádio é muito interessante, mas a gente tem que pensar na forma de monetização do estádio. Essa parte do estádio aqui, ela vai trazer uma possibilidade da gente poder, quando vocês verem uma perspectiva que o Múcio vai mostrar, aqui vai ser retirado. Então, quando você derrubou o muro, essa parte daqui é de gradil. Então, você vai ter a oportunidade de criar um lugar que pode ser aberto 7 dias por semana. Basta que a gente feche as parcerias de forma a prover para o bairro dos aflitos bons serviços. Exato. Então, assim, só para reforçar os acessos, a gente vai ter um alargamento do acesso lá do sócio, no caso, que vai para as cadeiras, principalmente, pessoal desse setor das cadeiras. A gente tem um acesso lá mantido, 2 acessos a gente está ampliando substancialmente aqui, e o acesso visitante fica nesse ponto aqui. É importante notar também que essa imagem já mostra 2 escadas aqui, que vão, na verdade, facilitar no escoamento de público desse setor. Eram 2 buracos, na verdade, aqui, que tem uma plaquinha bar. Isso já estava previsto. Então, lembra muito bem disso. No projeto lá na década de 90, né, e agora, finalmente, a gente vai construir esse setor. Então, a gente tem a curva sul, a gente está chamando assim, esse setor, curva sul, arquibancada leste, cadeiras, evidentemente, e aqui a curva norte, só para facilitar um pouquinho o entendimento. E aqui a saída de público permanece a mesma, mas dá para a gente perceber que agora nós vamos ter uma outra saída, justamente para facilitar a saída do pessoal da curva norte, que vai ficar localizada aqui entre o parque aquático e o setor das quadras.
Sobre essa questão dos cálculos, isso é algo só para o torcedor entender, o que se considera ideal é entre 10 e 12 minutos, dependendo do corpo de bombeiros, dependendo do estado. Né? Apenas para os estádios da FIFA é que isso aqui se considera 8 minutos e os nossos cálculos estão aqui. Então, para cada setor desses aqui, a gente vai ter um tempo em torno de 7 minutos e meio, 8, 9 minutos e meio é o tempo maior que a gente vai ter. Inclusive, um ponto pior que a gente teria, na verdade, seria 9 minutos e meio, que seria a saída da curva norte por trás dos vestiários do clube. Né? E quando a gente pega esse pessoal e tira esse pessoal da arquibancada, né? Isso foi trabalhado lá na década de 90, a gente precisa de poucas alterações, mas para chegar na rua a gente tem tempos ainda menores, então a gente não vai ter problema de retenção do público quando ele sai da arquibancada e chega na área externa. O uso da Manuel Carvalho, para isso é muito interessante. Vai ser muito bom. A gente tem, em média, 30 jogos em casa por ano, só que talvez o torcedor nunca tenha parado para pensar. Por que a gente não usava a danada da Manuel Carvalho? Porque ali era uma entrada só para visitante e você tem no ano, você tem cerca de 30 jogos no mínimo por ano em casa. Você tem 6, 8 talvez, que tenha jogos com torcida visitante que possa demandar uma atividade, uma operação diferente da Polícia Militar. Então por que a gente vai perder esse espaço? Por que a gente vai fazer todo mundo sair impressadinho? Você tem como criar uma nova saída, você tem como criar um novo ambiente, você tem como melhorar o consumo do torcedor naquele espaço. Exatamente. Então, vamos utilizar essa Manuel Carvalho, porque ali é a entrada da gente, não é a entrada do visitante. E acima de tudo buscar a civilidade, isso é muito importante. Então, aqui uma imagem interna da nova configuração. Algumas pessoas podem olhar e não ver tanta diferença assim. Eu vou chamar a atenção de 4 pontos aqui, muito importantes. Nós fechamos o túnel que dava acesso do vestiário, no caso, para o campo. Agora o acesso passa a ser por essa nova entrada aqui, com um acesso telescópico. Vocês devem estar observando também bancos de reserva completamente novos. E o alambrado em vidro. Esse alambrado ele vai ter 1,5 m de altura. Então ele vai estar mais ou menos nessa altura e ele pega todo o estádio. Aqui, evidentemente, já a solução com as cadeiras chegando até um pouco mais embaixo. E tem uma outra questão que não aparece nessa imagem, mas que até o final do ano a gente deverá implementar, que são algumas barras de segurança justamente onde os torcedores ficam em pé. Então isso aqui é uma ideia interessante e acho que também traz muita segurança e facilita, justamente quando você assume que o estádio tem setores para os torcedores ficarem em pé. A que hora a gente vai para esse setor aqui, essa questão relacionada a banheiros e bares, isso é muito importante, o torcedor entender. A princípio, o que a gente estava estudando era justamente o fato de que os clubes de futebol, eles, em sua maioria, eles têm, hoje em dia já estão conseguindo recursos muito altos, né, da receita, grande parte da receita vem do dia de jogo, que é exatamente o que a gente está chamando aqui. E o Náutico teve uma média nos últimos 10 anos, antes de ir para a Arena, em torno de 12.800. Presta atenção nisso que você está dizendo. Não muito distante dos nossos principais rivais, por sinal. Então, 12.800 era a média, só que com um fato curioso. A torcida do Náutico, em 2 pesquisas, foi apresentada como a 2ª torcida numa pesquisa, a 3ª torcida no Brasil com maior média de consumo por jogo. Isso significa receita para o clube, sem dúvida nenhuma. Isso é um detalhe. Receita por jogo, a gente tem na oferta salsichão, cerveja e água. Exatamente. Então, assim, imagina quando a gente consegue trazer a mesma característica do estádio, mas potencializando os serviços, o catering, né, como se fala. Exatamente. E aí, só para mostrar aqui essa tendência do que está acontecendo, alguns clubes da Europa, se a gente pegar essa média em relação à receita, a gente vai descobrir que algo em torno de 20% a 25% está em torno disso aí. E também nos clubes brasileiros essa tendência já se mostra, se vocês pegarem essas 3 manchas aqui, a gente vai ver que também é algo em torno de 20% a 25% da receita. A gente está 4 anos sem ter 25% do que a gente poderia ter em termos de receita. Aqui é uma imagem que mostra aquele setor, arquibancada, as cadeiras estão aqui do lado, um novo acesso aqui das cadeiras, e aí a gente sempre está associando a existência de bares novos com banheiros novos, completamente redimensionados. Dá uma pausazinha, só para o torcedor entender, isso é o seguinte, a gente está descendo da sede... Vindo do clube. Vindo da sede para o clube, é isso que você vai ver agora. Exato. A ideia, o estádio continua com a mesma perspectiva, mas com locais muito mais bem adequados. Locais muito mais bem adequados. Você vai ter o que a gente vai ter, inclusive, um pouco a configuração dos bares novos seria essa aqui, né, muito próximo do que a gente vê hoje em dia nos estádios que foram construídos recentemente no Brasil, independente de serem para a Copa ou não. Então, uma estrutura simples, na verdade, mas que prevê uma qualidade não só de fornecimento de alimentos e tal, que é bem diferente do que a gente estava, de fato, acostumado.
E o mais importante aqui é dizer que eles foram dimensionados, esses bares, para atender a torcida dentro dos parâmetros contemporâneos, tá? Então, o que a gente vê nessa coluna aqui, basicamente, a gente pegou, foram 14 estádios, pegando os da Copa do Mundo e alguns outros estádios das arenas novas. Estudamos isso aqui, chegamos à conclusão que, na verdade, seriam cerca, para cada setor desse aqui, a gente dividiu, chegamos a esse número do que seria a exigência e o que nós estamos atendendo é essa outra coluna aqui. Então dá para ver que a gente ou está atendendo ou a gente está um pouco melhor do que a média das arenas novas em relação. Você vê com a reforma que não vai mexer muito nas arquibancadas, mas vai mexer muito com a experiência, com o fluxo das coisas. Exatamente. A gente está reformando, na verdade, uma estrutura inicialmente construída na década de 50, ampliada na década de 60, depois ampliada na década de 90. É um estádio que teve uma construção até um certo ponto artesanal, né, mas que, de certa maneira, o que a gente está fazendo é pegando tudo que está embaixo, redimensionando, requalificando. Esse é que é o nome mais adequado. Aqui é uma imagem também interna de um banheiro, né? Basicamente, esse é o aspecto geral que os banheiros vão ficar. E, mais uma vez, eles estão dimensionados. A gente vê aqui do lado esquerdo, né, o que deveria ser o dimensionamento, do lado direito, como ele vai ficar. Então, na verdade, mais uma vez, a gente vai ter instalações muito boas, e principalmente o feminino, que a gente nunca teve. Isso significa que torcedoras do Náutico e crianças, principalmente, poderão voltar a frequentar o estádio, né, com um outro padrão de qualidade, um padrão que realmente a torcida e qualquer torcida merece também. O torcedor não precisa ir para o jogo e voltar correndo para casa. Exatamente. Ou usar o muro, como muitas vezes acontecia lá, né? Vamos ser sinceros. Então, aqui, garantir melhor qualidade espacial de instalações de áreas técnicas, vestiários, apoio, áreas de imprensa. Nós vamos ficar devendo um pouquinho em relação a isso aqui, porque a gente teve que correr muito, até porque essa primeira fase da reforma, que deve estar pronta agora já para abril, no caso. Então, a gente não se preocupou tanto assim em criar essas imagens, digamos assim, mais vistosas. A gente correu, na verdade, foi com um projeto de arquitetura, o projeto executivo que já está indo agora, no caso, para concorrência. Então, o que a gente vai mostrar aqui muito rapidamente, né, no caso, é essa planta, tá? Só para mostrar que tudo isso aqui embaixo das arquibancadas está sendo reconfigurado, principalmente porque nós estamos trazendo aqui a zona mista. A gente vai ter uma zona mista junto do vestiário do Náutico e um auditório também. Então, o jogador, quando sai do jogo, ele já vem direto para cá, ele pode ser entrevistado tanto no auditório como nessa situação. E a gente vai ter também vestiários aqui dos juízes e vai ter também aqui uma parte da sala antidoping. Então, a gente vai concentrar um pouquinho mais essa parte técnica funcional aqui de jogo. E para terminar, é muito importante a gente falar sobre isso, a interface, né, com o bairro onde nós estamos inseridos. A gente está, como eu falei no início, né, uma área que antes eram apenas sítios, né, e hoje em dia a situação é essa. É uma situação, uma das maiores densidades construtivas e habitacionais da cidade, né, uma das maiores rendas per capita também. Naturalmente, a gente até entende que, no passado, alguns grupos chegaram querendo usar o nosso terreno, comprar o nosso terreno para a construção de grandes empreendimentos. Mas o que vai acontecer é que nós vamos permanecer aqui, porque esse é o nosso lugar, né? Então, o Náutico está muito bem inserido dentro desse contexto aqui, mas a gente acha também que seria muito importante o Náutico contribuir para esse meio urbano, né? Interagir mais com a cidade. E é dentro disso aí que a gente está trabalhando, mais uma vez, o Manuel de Carvalho, só para mostrar aqui, mostrar muito rapidamente. A ideia, na verdade, é ter 4 lojas para cá, para a rua, viradas para cá, e esses bares que estarão localizados aqui, a gente abre a perspectiva de uma praça de alimentação que pode funcionar 7 dias na semana. Isso significa também que o torcedor do Náutico pode vir para cá assistir jogos quando o Náutico jogar fora de casa. A ideia é pegar o que hoje é assim, acho que o torcedor conhece bem, esse é o aspecto da Manuel de Carvalho, né? E o que a gente vai fazer é isso aqui, basicamente. Então a gente tira aquele muro, a gente vai recuar, vai criar uma calçada extremamente larga, as lojas estão aqui, bilheterias, a gente cria, na verdade, esses portões, tem a marquise aqui de acesso com as catracas, esses portões vão girar 90 graus e vão dar acesso em dias que você não tem jogo, o torcedor ainda vai poder entrar na área do clube, né? Então, é um pouco isso. E imaginem agora que a gente vai entrar por esses portões, o que a gente vai encontrar é isso aqui. Tá? Então estão lá os 4 bares, aquelas escadas. Eu disse que era cerveja. A ideia de um telão aqui em cima, então o torcedor pode juntar aqui, até 240 pessoas podem chegar nesse lugar, usar esse lugar, assistir jogo,
assistir eventos diversos e mesmo frequentar no dia a dia. Então, o que a gente espera, na verdade, isso aqui não é feito para o torcedor do Náutico. A gente está pensando no bairro dos aflitos. É muito importante envolver a comunidade, porque o Náutico é um catalisador, é um âncora da zona norte do Recife. O bairro se desenvolveu ao redor do estádio? Se desenvolveu ao redor do estádio e, como tal, a gente precisa interagir da melhor forma possível também com esse clube. É isso, pessoal. Acho que o Múcio conseguiu passar muito do que é esse projeto. Você vai ter acesso aos detalhes desse projeto também no nosso portal. Mas queria te agradecer, Múcio. A gente está em fase de execução, né? Estamos aí. Quer dizer que começando aí o trabalho. Estamos juntos, o trabalho está só começando, né? Pois é. Só começando. Vamos lá. Então, ok, definimos que precisávamos voltar, definimos qual seria o nosso projeto, mas qual era a prioridade desse projeto? Como é que a gente vai executar ele? A gente tem pressa para voltar. A gente tem pressa para voltar. Você tem, eu tenho, todo mundo tem pressa para voltar. Por questões emocionais e por questões financeiras. Então, a gente precisou parar para analisar o que é que a legislação diz para um estádio voltar a funcionar. Para isso, eu queria chamar aqui nosso ex-presidente, doutor Ivan Rocha, meu amigo e membro da comissão, para falar um pouquinho desse trabalho, como foi esse trabalho regulatório. Isso é chato, mas o torcedor, você que está em casa, precisa entender que levou tempo para a gente conseguir desenvolver esse trabalho de uma forma que conseguisse dar fluxo e a gente conseguir executar a obra de uma forma legal. Pois é, Luiz. Quando eu assumi, uma das metas nossas era exatamente desencadear esse processo de volta, né, aos aflitos. E a primeira iniciativa, quando você vai construir alguma coisa, é solicitar dos órgãos públicos a respectiva licença, a autorização para você poder... O que é que eu preciso para poder voltar? Para poder voltar. Então, com esse belo projeto que a gente acabou de ver aqui, apresentado, né, pelo arquiteto Múcio Jucá, a gente deu entrada, né, na Prefeitura do Recife e conseguimos a aprovação de acordo com as normas técnicas do setor e precisamos ainda da aprovação do Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Militar, do CREA. Preciso também fazer o que eles chamam de ART, é um documento de responsabilização. E a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária. É isso. Exatamente. O torcedor precisa entender que o objetivo nesse momento é preparar o estádio para a gente ser aprovado nesses pontos. Então, nós tivemos reunião na Polícia Militar com o capitão Ricardo, que falou com a gente sobre comandante, na verdade, Ricardo, falou com a gente sobre essa questão de vocês precisam melhorar acessos, precisam alargar determinada parte do estádio, vocês precisam preparar a questão de câmeras de vídeo monitoramento. Então, assim, em relação à vigilância sanitária também, a gente precisa adequar banheiros suficientes para que a gente possa poder reabrir nosso estádio. Então, Perfeito, Luiz. Inclusive, é bom esclarecer também que essas normas, não só essas normas técnicas dos órgãos públicos, mas existem normas também, por exemplo, da FIFA e da CBF, né, que elas modificam com o tempo. Por exemplo, a questão do gramado dos aflitos. A grama que era utilizada nos aflitos, ela não poderia ser mais utilizada hoje. Então, a gente teve necessariamente que reformar aquela grama, né, trocar a grama, fazer todo e a gente vai começar, salvo engano, não sei se Eduardo já falou, mas é possível que não sei, no sábado, na segunda-feira, a gente está começando a plantar, né? É isso. A gente tem uma situação de analisar as legislações que eram precisas, é um papo chato, eu sei, mas precisava, isso levou tempo, foi aquela parte desse ano passado que o torcedor ficava, tá tudo parado lá, gente tirando foto do estádio, é um campo vaquejado. Não, na verdade a gente apresentava as herbicidas, mas a gente não tinha liberação legal para poder executar nada da obra. Então a gente não podia fazer isso. Aprovar uma reforma de uma casa, de uma loja, quem tem, torcedor que sabe, que tem uma loja, sabe como é que é difícil aprovar isso em ambiente de administração pública. Fazer isso com um estádio centenário é muito mais difícil, muito mais difícil. É isso que a gente contou com habilidade, toda a questão de discernimento para poder, na gestão de Ivan, para tocar esse projeto. E a gente é bom também frisar e assim, renovar que o apoio que nós tivemos da Prefeitura nessa parte inicial e que continuamos
tendo, né, no caso, esse apoio da Prefeitura, e eu destaco o secretário de Assuntos Especiais, João Guilherme Ferraz, o secretário de Mobilidade, João Braga, não é? E toda a equipe técnica, principalmente pessoas extremamente qualificadas, que junto com o arquiteto Múcio Jucá, que também fez um extraordinário trabalho. Dava expediente na prefeitura. Dava expediente na prefeitura e principalmente a equipe técnica foi fundamental, não só pela agilidade, como pela competência de se aprovar em tempo assim muito satisfatório para a minha meta, no caso, como eu era presidente, de ter esse contrato aprovado durante a minha pequena, né, gestão no clube. Importante. Tá bom, amigo. Obrigado. Obrigado aí. Vamos continuar juntos, você que é membro aqui da comissão também, trabalhando com a gente. Um abraço. Passamos para essa parte regulatória, temos o projeto aprovado. E aí, cadê o dinheiro para poder fazer essa obra? Então, a gente precisava pensar, como é que um clube que está numa fase tão difícil de finanças, uma fase econômica muito ruim, a fase de futebol muito ruim também, como é que a gente vai angariar fundos para trazer o pessoal que acredita nesse projeto de volta para os aflitos? Voltar para os aflitos numa situação dessa, vai voltar nunca. Não, vai voltar. E para isso eu vou chamar nosso presidente aqui, Edno Melo. Ele que também, antes de presidente, ele é membro da comissão. Felipe. E aí? Boa noite, torcida. Bom, o grande desafio era esse, né? Vamos construir, vamos reformar, vamos voltar, mas com que dinheiro? Então, inicialmente, a gente teve um aporte do Esporte Interativo que deu início às obras. Foi quando a gente começou e resolveu de imediato fazer o gramado, que dava um impacto maior, a torcida tinha noção real que realmente a gente voltaria. Ali eu já estava cheio de projetos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos. Acontece que o Náutico é um clube que tem um passivo gigantesco e a gente não poderia jamais deixar, por exemplo, uma sede ser leiloada devido à falta de recursos, tendo recurso em casa. A gente não poderia jamais fazer isso. A gente não poderia jamais perder um Profut, que é uma situação que a gente tem um desconto de praticamente 25 milhões nas nossas dívidas tributárias, por falta de recurso e tendo recurso em casa. Então, a gente sabiamente preferiu, não é, sanar esses problemas do clube antes, mas em contrapartida fomos atrás, fomos para o mercado, fomos ver aonde a gente poderia encontrar esse tão sonhado dinheiro para a gente começar a obra. Graças a Deus a gente encontrou um investidor que está aportando em torno de 3 milhões e meio. As obras estão andando em vários momentos, em várias situações, em várias frentes de trabalho. E eu vejo muitos alvirrubros perguntando, Edno, se tem um investidor, por que é que o clube está fazendo campanha para arrecadar dinheiro? Essa eu já respondi algumas mil vezes. Então, para que fique bem claro, a gente vai abrir os aflitos para que tenha jogo. A gente vai mudar completamente o gramado. Inclusive, sexta-feira está chegando o gramado. Vai começar o plantio na sexta-feira do gramado novo. A gente vai abrir com o alambrado totalmente modificado, com os acessos que a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros solicitou, vão ser feitos. Algumas intervenções nos banheiros, mas a gente precisa entender que a gente vai abrir o estádio e o estádio vai permanecer em obra. Isso é muito importante. Então, para isso, a gente precisa do apoio da torcida. E a gente precisa muito mais que vocês entendam que a situação do Náutico hoje, numa Série C, vai ser um segundo semestre muito difícil. A gente não vai ter receita. Então, a nossa casa vai ser a nossa geração de receita. É isso que o torcedor tem que entender, Felipe. Não, com certeza. Eu acho que foi muito objetivo nisso. Muitos perguntam, não, mas então se a gente tem dinheiro. Não, nós temos dinheiro para voltar a ter jogo, mas a obra continua. E para que a gente consiga monetizar o estádio, isso é uma palavra que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, a gente precisava que tivesse outras fontes de receita. Isso é um ponto muito importante. Como o Edno disse, em abril a gente volta a ter jogo, mas a gente volta a ter jogo tendo só uma parte do estádio reformada. A gente precisa voltar, torcedor. A gente tem que voltar para os aflitos o quanto antes. Você não sabe como é importante essa receita do nosso estádio. É isso. Amigo, te agradeço. Um abraço, Filipão. Eu queria falar uma coisa rapidinho aqui para você que está assistindo. Você vai ter a oportunidade de poder fazer perguntas, então tem lá na páginazinha aí do lado, você que está assistindo, tem um espaço para fazer perguntas.
E para apresentar o portal para vocês, eu queria só chamar aqui nosso presidente do Conselho, Gustavo Ventura, para falar um pouquinho do ambiente do Náutico hoje em dia para essa volta. O estádio não está voltando por mim, só está voltando só por você que está em casa. Enfim, o estádio está voltando pela instituição. Fala um pouquinho sobre isso, Gustavo. Com certeza. Pessoal, boa noite. Sarubo, tu tá demorando Tudo muito. já foi dito, na verdade, né? O que a gente tem? Por que a gente teve que voltar para casa? Porque a gente precisava de receita, a gente precisava de voltar da nossa identidade, que era fundamental. E, especialmente, a gente tinha que ter o nosso bairro em torno de nós. Nós somos um reflexo do bairro dos Aflitos, no Espinheiro, da Zona Norte. Grandes clubes do mundo têm uma referência de bairro. E nós também temos a nossa referência. E precisamos utilizar dessa forma. Então, quando 99% dos sócios do clube decidiram voltar para os Aflitos, era a nossa missão, minha, sua, Edno, Ivan, todo mundo. A gente tinha que voltar para casa. Então, vejam bem, não é só voltar. É a gente ter nosso estádio, a gente voltar a ser respeitado. Quantos amigos no Brasil a gente tem por aí? Mas, rapaz, o Náutico saiu dos Aflitos, acabou aquela força que vocês tinham dentro de jogar dentro de casa. Então, pessoal, é voltar para casa, voltar para a nossa origem e voltar a ter receitas próprias. Podemos ter receita com bar, receita com aluguel, com espaço. Quero parabenizar meu amigo Luiz Felipe aqui, que está fazendo um trabalho extraordinário na liderança desse processo da Comissão dos Aflitos. Parabenizar todo mundo e dizer, por favor, se associem ao clube, apoiem Edno Diógenes, se possível com brincadeiras, se possível ajudem financeiramente com essa obra. É muito importante para a gente contar com vocês e contar com a torcida alvirrubra. Valeu, Gustavo. É isso, pessoal. Vamos para um momento muito importante da noite. O que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre o portal. Por que era importante, quando se fala portal, o que é que eu estou dizendo isso? O torcedor precisa ter um canal que seja centralizado de informações sobre a obra. Eu lembro muito que durante a reforma, a Copa do Mundo, vários estádios do Brasil estavam em obra. E, tarado por futebol do jeito que eu sou, eu ficava acompanhando os sites dessas construtoras que traziam um time-lapse sobre a obra, traziam uma foto ou outra diferente. Enfim, isso me fazia acessar esses sites quase que diariamente. Imagine se isso fosse o do meu time. É isso que a gente quer trazer com você. A ideia é você entender o que é o portal. A gente está montando o site voltandopracasa.com.br. Você que estiver em casa aí, se quiser já acessar no celular, o site já está no ar. Já está no ar. Eu vou inclusive fazer uma introduçãozinha sobre o que é esse site. Quando você abrir a página inicial, o que você vai ver é exatamente isso aqui que eu estou vendo. A gente tem umas imagens de loop aí para gerar aquela nostalgia, né? Nosso amigo Eli Carlos fazendo esse gol antológico. E o site começa da seguinte forma. A pegada direta, o torcedor vai ter uma introdução aqui sobre o que é os Aflitos. Então, a gente vai ter uma parte falar um pouquinho sobre o que é o estádio. Então, a gente vai falar sobre... Faz um pequeno conceito por que o torcedor faz tanta diferença nesse estádio, por que era tão temido. A gente fala um pouquinho sobre a diferença que a torcida fazia aqui nos Aflitos. Depois a gente vem para uma parte que fala sobre a arrecadação. E aí pode falar em transparência, ser claro. Enfim, a gente tem que ser aberto com o torcedor. O torcedor tem que entender. Então, como eu disse, é um novo momento dessa campanha. Então, o torcedor que acessar hoje vai estar zerado. Eu espero que daqui a 1 hora isso já esteja diferente. Mas a gente vai trazer o percentual de arrecadação a partir de hoje. A gente tem um percentual do acompanhamento da obra em si. O torcedor vai poder continuar acompanhando. Quando ele vê, por exemplo, aqui, o interior do estádio, alambrado e vidro, por que está aqui em 20%? Porque a gente já tem todo o planejamento do negócio, já tem todo o desenho, já fez todos os estudos. A gente já tem, inclusive, a empresa que vai fazer esse alambrado. Então, por que ele está em 20%? O gramado está em 80%, porque falta fazer o plantio. A parte de iluminação elétrica a gente já tem o estudo, mas a gente ainda não tem a empresa para ser contratada. Está em fase final da negociação, mas a gente não fechou. E assim, continuam as coisas. Acabamento nem se fala. Vamos lá. E aí a gente vai ter uma aba de notícias, que é exatamente o torcedor. Eita, sai notícia nova. Onde é que vai sair essa notícia, pessoal da imprensa? Essa notícia vai sair, primeiramente, isso é o que a gente espera, primeiramente vai sair nesse portal, no voltandopracasa.com.br, que é a casa do torcedor do Náutico até a gente voltar para os Aflitos. Então, aí, depois a gente faz para Isso aqui é um cadastro que você pode acessar e você vai receber informações direto no seu e-mail. Isso é uma questão de lead mesmo, para quem entende
isso que funciona. E aqui a gente vai para uma aba de conteúdo. A gente primeiro fala do passado, né? Produção, por favor, passado. A gente fala aí sobre o que foi o estádio. Então, você que é torcedor, não está muito... É novo, não entende o que era, ou então é mais velho, quer relembrar um pouco disso aí. O que era o estádio? Então, a gente vai falar sobre as emoções que a gente teve aqui, grandes jogadores, o que a gente teve o que é que o estádio trouxe para a gente de novidade, né? Então, a gente tem... Só um pouquinho. A gente vai trazer aqui os principais gols, a gente vai trazer aqui algumas curiosidades dos aflitos, como, por exemplo, a gente tinha nosso amigo Vervete, a gente tem a Avenida Alvirrubra. Isso tudo vai ser trazido aqui em abas, que vai estar disponibilizado para o torcedor para ele acessar. Eu quero ver os 10 principais artilheiros dos aflitos. A gente vai trazer isso tudo aqui, que é a página da nostalgia, para o torcedor fazer, rapaz, a gente precisa voltar mesmo para isso. Aí no presente, a gente falar sobre a obra mesmo, como é que está acontecendo. Então, nessa parte do presente, a gente vai trazer todas as notícias, o andamento em primeira mão. A gente vai trazer a última fase, a fase que a gente está agora, o que é que falta para terminar nela. Enfim, tudo isso vai ser trazido aqui. A gente vai trazer de novo a questão da arrecadação, a questão das novas fases do projeto. E depois a gente vem para a parte do futuro, que não está aqui, mas eu sei falar porque eu já vi os sites. Mas vamos lá. Na parte do futuro, são as perspectivas, né? Para o torcedor ficar naquela parte lúdica mesmo, de o estádio vai ficar assim, isso é arretado. A gente vai trazer todos os detalhes de como vai ficar. As perspectivas que o Múcio mostrou aqui na apresentação do projeto dele, fora, obviamente, a parte chata, que é a parte técnica, que precisa disso, mas as perspectivas, por exemplo, aquela parte do Manuel Carvalho, tudo isso o torcedor vai conseguir ver e vai conseguir viver um pouquinho disso. A ideia é que o torcedor tente entender que o estádio é dele, o estádio é seu. E o estádio sendo seu, eu quero que ele fique daquela forma. Eu não vou me contentar só em voltar a ter jogo lá. Eu quero me contentar quando minha casa estiver daquele jeito que eu vi naquele site. É isso que a gente precisa fazer. O site também traz eu ia mostrar aqui, mas enfim. O site, então, a produção está brincando comigo, mas enfim. O site tem uma parte de FAQ que fica no canto da tela, que traz perguntas, as perguntas mais perguntadas para a gente da comissão. Todo dia a gente pergunta, rapaz, e tem investidor? Tem investidor, e a gente fala um pouquinho sobre isso. E quando é que volta? Volta em abril mesmo? Volta em abril, mas não volta com o estado todo, volta em obras ainda. Todas essas perguntas que nós estamos... São turbilhões todos os dias. Isso tudo vai ser apresentado para você nessa questão de fax. São textos pequenos, naturalmente. Você tem um canal direto que você pode fazer depois. Eventualmente, você tem alguma discussão, vai ter uma parte de contato. Mas a ideia é que você consiga... Tá vendo essa voz aqui falando para mim? Vai ter... Cadê o fax que eu estava falando aqui? Perguntas, pronto. Na parte de fax você tem aqui. Por que é importante voltar para cá? Aí o torcedor clica aqui nessa parte e vai ter um pouquinho desse históricozinho. O que é que Diógenes falou aqui hoje? Diógenes estava filando isso aqui antes de apresentar, entendeu? Então a ideia é essa. A ideia é que o torcedor consiga entender, assim como nós entendemos, por que a gente está voltando para casa. E aí, chegando nessa parte, a gente tem que entrar para uma parte muito importante da obra, que é você participar disso. Como é que... Pronto, a gente já sabe por que vai voltar, sabe tudo isso. Como é que você participa disso? Isso está aqui, no Participe Agora. Eu vou falar aqui de todas as categorias de produto. O que é que a gente pensou? Tem que contribuir o torcedor que quer dar tudo, o torcedor que vai dar tudo em outras situações. Toda categoria de torcedor, classe social, todo ele vai poder contribuir e contribuir, todos eles sendo reconhecidos. Porque, afinal de contas, tem gente que pode dar mais, pode dar menos, mas o importante é que todo mundo se sinta. Eu participei dessa obra porque o estádio é meu. Esse é o objetivo. Então, eu vou apresentar aqui, passar pelas categorias de produtos e contribuições, enfim, como queira chamar, para vocês entenderem. Por favor, vocês podem baixar aí, para eu mostrar. Vamos lá. Baixa mais. Eu queria mostrar logo... eu vou passar um pouquinho sobre essas primeiras. Eu quero mostrar para vocês o que é que eu estou considerando a principal. O que é a camisa 10 dessa campanha de Volta para os Aflitos. O que é importante? Esse pacote aqui. Pacote Capitão. O pacote Capitão, camisa 10, é um pacote em que você vai ter a oportunidade
de antecipar suas mensalidades de sócio durante 10 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sou sócio do Náutico atualmente, pago R$ 65 por mês. Ao longo de 10 anos eu ia pagar R$ 7.800. Essa seria a minha contribuição ao longo de 10 anos, sem contar que poderiam ter aumento de mensalidade, que é natural que venha a ter. Enfim, a gente conseguiu parcerias comerciais, tudo, para que a gente conseguisse fazer isso para você por R$ 6.000, por R$ 6.000 dividido em 10 vezes. Na realidade, vou trazer até uma novidade para vocês. A gente conseguiu, inclusive, por 12 vezes. Então, você vai ter em 12 parcelas de R$ 500, ou seja, é muito bom para o Náutico e muito bom para quem está conseguindo contribuir. Em 12 parcelas de R$ 500, você vai ter uma categoria de sócio nova. O que é essa categoria de sócio nova? Você é o sócio camisa 10, sócio capitão. Então, você vai ter uma carteira diferenciada. Ao longo de 10 anos, você vai ter todas as condições de um sócio normal. Eventualmente, por exemplo, a gente venha fazer campanhas em que o sócio entra de graça. Você vai participar disso também. Você vai ter todos os direitos que um sócio atualmente tem, pagando 12 parcelas de R$ 500. Ou seja, eu, como torcedor, eu vou ter um investimento. Eu ia pagar R$ 7.800 ao longo de 10 anos, vou pagar R$ 6.000 agora, dividido em 12 vezes. Então, vale a pena o torcedor tentar fazer um esforço, porque ele vai ser, daqui a 8 anos, enfim, você está chegando nos aflitos, você está com sua carteira de sócio capitão, sócio camisa 10, e vai poder apresentar isso. Vem naturalmente brindes, você vai ganhar também uma cadeira souvenir, uma cadeira dos aflitos, você vai ganhar também um certificado assinado pelo nosso presidente, Edno Melo, e pelo presidente do conselho, nosso amigo Gustavo Ventura. Depois a gente vem para o pacote artilheiro, que é muito bom também. É um pacote que você sente que de fato está contribuindo. O pacote artilheiro, ele traz essa oportunidade aqui. Você vai pagar R$ 1.000 em até 12 vezes. Eu digo, a gente está com esse pacote de 10 vezes aí, porque isso foi conseguido de fato agora, nos últimos 45 minutos aí do segundo tempo. A gente conseguiu essa nova parceria. Você vai conseguir dividir em até 12 vezes sem juros. Então, R$ 1.000 dividindo em 12 vezes, você vai ter direito a uma camisa oficial do Náutico, assinada por Cook. Você vai ter direito a uma camisa oficial da nossa campanha, que vai ser lançada ainda. A gente vai fazer, inclusive, camisas diferentes, camisas alusivas a jogadores, camisas alusivas a momentos do clube, momentos dos aflitos, eventualmente narração de gol. Estão bem legais os layouts. E a gente vai falar também, e vai ganhar também o certificado, né? O certificado digital assinado pelo nosso presidente, conselho executivo. O pacote titular já é para quem vai doar R$ 500. Ele vem com a camisa oficial da campanha voltando para casa e vem com o certificado. Esse é um pacote interessante também, porque as parcelas ficam lá embaixo, você pagando em 12 parcelas isso aí, o cara acaba que nem sente, muita gente, e aquele que sente sabe que está contribuindo, sente que está contribuindo também. Então é um pacote interessante. Depois você vem para os pacotes mais modestos, que é o pacote de R$ 100, pacote de revelação, em que você vai ganhar uma caneca oficial da campanha. Você vai ganhar um certificado de colaboração, que é o certificado digital. E, como eu estou dizendo, essas campanhas, todas elas podem vir a sofrer mudanças. Mudanças que eu digo é o seguinte, a gente pode vir a fazer uma parceria para entregar um souvenir diferente. E isso vai incrementando a campanha ao longo do tempo. Mas não para por aí não, a gente tem o pacote de escalação, que é o seguinte, o pacote de escalação, o torcedor quer doar qualquer coisa. Eu quero doar 50 centavos, vai doar 50 centavos, vai. E você vai ganhar um copo da campanha e um certificado digital. Por que a gente está falando isso? Porque, como eu disse antes, o torcedor contribuir com 10 centavos é tão importante quanto contribuir com de 6 mil. O que importa é que o torcedor entenda que está participando disso. Se você pode participar com mais, você vai ter esse benefício. Você pode fazer esse investimento, faça. Porque isso é importante para o Náutico, e o Náutico é seu. Então, eu queria falar para vocês, que estão assistindo o programa hoje, que a gente tem uma oferta especial. O gramado da gente, se a gente conseguir confirmar com a empresa, que chega de fato sexta-feira. A gente vai confirmar para vocês se o plantio será no sábado mesmo ou no domingo. Mas o pacote que eu quero oferecer aqui hoje é o pacote especial do nosso gramado, que é o pacote tapete vermelho. O que é isso? Sócio em dia, pagando R$25, vai poder participar desse plantio. Você vai poder, de fato, dizer, eu botei a grama no estádio onde meu time joga. Então, você vai participar disso pagando de hoje até domingo, tá, pessoal? De hoje até domingo, o torcedor que entrar nesse pacote, sócio em dia, pagando R$25, vai poder fazer esse pacote. O cara que não é sócio vai pagar R$50. Naturalmente, a gente tem que privilegiar o nosso sócio. O sócio tem que ser prioridade no clube.
Então, mas o cara que não é sócio, ele vai poder também pagar R$50. Esse é o pacote. O cara, quando entrar no site, ele vai ter todas as informações. Naturalmente, a gente vai entrar com links informando. Pessoal, o pessoal que fez o pacote vai poder ir no próximo domingo, por exemplo. Isso tudo vai ser informado dentro do portal da campanha. Você acompanhe isso, que isso vai ser tudo informado. E aí eu queria passar para um momento agora que a gente terminou de apresentar todas as categorias. Eu queria passar para um momento que você tem 3 opções. Nesse momento, a gente apresentou tudo aqui. Você tem 3 opções. Você viu a apresentação do projeto, você viu o engajamento que todo mundo do clube está nisso, você está vendo seus amigos do Alvirrubro comentando com você aí. Você tem 3 opções. A primeira delas é você ignorar. Dizer, beleza, é massa, mas eu não quero participar disso. Vou esperar acontecer, vou esperar voltar. E a gente vai respeitar todo mundo isso. O torcedor vai respeitar isso. Você tem a segunda opção. Quer dizer, não, eu vou aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu chego para contribuir nisso, vou esperar engrenar, vou esperar lançar isso aqui para começar. Quando botar a cadeira, eu vou ter uma posição passiva, vou esperar. Mas você tem uma terceira opção. E a terceira opção é você dizer, esse estádio é meu, e eu vou fazer esse negócio acontecer. Então venha para cá, participe, contribua da forma como você puder. Mas participe disso, sinta que o estádio é seu, sinta que você está contribuindo, sinta que a gente está fazendo a diferença nesse estádio. Chegue junto porque o Náutico é seu. Acesse o site voltandopracasa.com.br. É importante. Pega as notícias. Se sente nostálgico, sente o arrepio quando o Náutico entra em campo, vendo lá o gol de Derlei contra o Santa Cruz, vendo o gol de Eli Carlos, vendo o gol de Chiesa que deixou o Fábio Santos do Corinthians no chão. Isso tudo vai estar lá. Isso tudo vai estar lá para deixar você mais empolgado ainda com a nossa campanha. E venha ao clube. Venha ao clube entender como é que está acontecendo isso. A reforma, a gente vai disponibilizar isso para vocês, que vai ter datas de visitação, porque agora a gente vai estar numa fase de obra que não tem como o cara ir lá todo dia, porque vai ter questão de obra mesmo, questão de segurança. A gente não pode estar brincando com a segurança do nosso torcedor. Mas a gente vai disponibilizar isso para vocês participarem disso. Então, entra no site, entra todo dia, pergunta, participa, contribua, faça a sua parte, porque você é o dono do estádio. É assim que tem que se sentir. Agora que você já sabe tudo sobre como as obras estão andando, se sinta o dono dele. Esse é o principal momento. E aí, só lembrando, não esquece de acessar o site www.voltandopracasa.com.br. Entra lá, campanha dos aflitos do gramado até domingo, sócio em dia. Então, não sou sócio em dia, vai lá no clube, se associa, paga os R$25 e está habilitado. A gente vai fazer o chamado para você ir lá. A gente está pensando, a duração do plantio do gramado dura 10 dias, então vai ter tempo suficiente para todo mundo visitar, certo? Se a gente pensar em cada tapete, o estádio tem 9 mil metros quadrados, cada metro quadrado cabendo 4 tapetes. Peter já me passou isso tudo. Então, imagina, seriam 36 mil tapetes aí. Fiquem tranquilos, vai dar para todo torcedor olhar isso aí. É isso, torcedor. Eu queria abrir agora a pauta para perguntas. Eu tenho aqui as perguntas que vão ser passadas para mim. Por favor, produção, me responda aí. Tá, a gente tem o autor dessa pergunta. Com a volta em abril, a obra vai ser concluída ou vai ser concluída depois do processo? Pergunta de quem? Tá, vamos lá. A volta do estádio vai acontecer, tudo a gente espera que seja em abril. Óbvio, é um estádio de 100 anos, obra é obra. Então o torcedor tem que parar de pensar sempre, vamos sempre cobrar. Não, tenta entrar no processo, tenta entender um pouquinho disso. E ver que, se não der para abrir em abril, foi porque aconteceu alguma coisa, alguma intercorrência. É um estádio de 100 anos, minha gente. Então você tem uma situação de parte elétrica completamente comprometida, mas não, vamos tentar reformar. Tem um cronograma de obra, foi lá, fez, infelizmente teve alguma coisa que aconteceu errado. Vou dar um exemplo do próprio gramado. O gramado a gente tem perspectiva de abrir ele em novembro. Aí, quando o projeto da prefeitura foi aprovado, precisou-se aumentar o perímetro. A prefeitura entendeu aquela parte atrás da barra como aquilo ali sendo área verde. Aí precisou fazer aquilo ali também. Isso demandou drenagem ali também. Isso atrasou a gente em 2 meses e meio aí, facilmente. Aí não, agora vamos montar. Não, precisa fazer nivelamento a plano a laser. A gente já sabia disso? Já sabia. Só que tem poucos fornecedores dessa máquina no Brasil. Essa máquina vem de São Paulo. A gente foi perguntar a disponibilidade, só tem para depois do carnaval. De jeito nenhum, vamos tentar conseguir antes. Enfim, isso tudo acontece em obra. Então, por mais que você faça um cronograma físico e econômico da obra com base em estudos de engenharia, as intercorrências do dia a dia dentro de uma obra acontecem. Então a gente tem a meta de abrir em abril, se abrir vai ser ótimo.
é o que a gente quer, é o mês de aniversário do clube, começa a Série C, a gente precisa disso. Você, assim como eu, está querendo que isso aconteça. Mas se não puder acontecer, vai acontecer no mais rápido possível dentro disso. E a obra continua depois. A gente tem vários exemplos de estádios que funcionam com obra funcionando também. O torcedor vai ter que olhar para aquilo ali, tomando o maior cuidado possível, vendo, tem uma pedra errada, vamos botar no lugar, porque o torcedor, você é dono disso. Você é dono disso. Vamos lá para a próxima pergunta. Tá, essa é importante. Existe uma data exata para a volta, fala assim, 14 de abril. Veja, 14 de abril é Náutico Santa Cruz pela Série C. Se a gente puder voltar apto para esse jogo, vai ser ótimo. Óbvio que a gente quer enfrentar um dos nossos rivais dentro de casa. Óbvio que a gente quer enfrentar ele dentro de casa. Mas se não der, a gente não tem como precisar data. Muito pior do que eu dizer para você hoje, vamos abrir dia 14 de abril, é eu frustrar essa expectativa. Todo mundo fica esperando que vai acontecer, não vai acontecer não, enfim. Fora que a gente tem um objetivo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso bem rápido, que é monetizar o estádio. Então a gente tem o interesse de tentar arrecadar o máximo de fundos em todas as ações que a gente tiver do estádio. Quando eu falo sobre essa monetizar, fala muito de uma experiência que a gente teve em Portugal, onde a gente fez uma visita ao estádio do Benfica, do Porto, o Zé Valado do Sporting, onde você percebe que o empreendimento ele fatura durante mais do que os dias de jogos, ou seja, em 30 dias, como é que eu faço para esse estádio faturar durante 30 dias? Como é que eu utilizo os equipamentos do estádio para faturar durante 30 dias? Então, lá no estádio do Sporting, por exemplo, tem uma coisa muito interessante. As entradas do estádio são todas atreladas a uma marca. Então, quando você pega o ingresso, vou para a entrada 16A, marca tal. Então, o que é que ele está fazendo com aquilo ali? Ele está fazendo dinheiro. A gente precisa aprender um pouco disso, trazer um pouco disso para o nosso estádio. Então, quando eu falo que talvez a gente não faça no dia 14 de abril, estou falando muito transparente, porque a gente vai tentar fazer numa data que não seja data de campeonato, para que a gente possa poder vender os direitos de imagem desse jogo, para que a gente possa ter o direito de todas as placas de propaganda que estão ao redor. Isso tudo é dinheiro, isso tudo vai para a nossa reforma, isso tudo vai para o nosso Náutico. Vamos lá para a próxima pergunta. Estão recebendo aí? Tá, qual é o valor aproximado que tem que vir da torcida para a conclusão do projeto e reformulação? Vamos lá. A gente tem um valor estimado pela equipe de engenharia, Gustavo Leite, enfim, Paulo Sarubi, que é no valor de 5,5 milhões. Ele é estimado nesse valor. Como eu já disse, pode ter interrecorrências que façam esse valor aumentar. É estimado para esse projeto inicial de Múcio que a gente tenha 5,5 milhões. Como a gente teve um aporte de investimento na ordem de 3,5 milhões, a gente precisa de 2 milhões. Mas não é só 2 milhões, porque esse aporte do investidor, ele é feito parcelado. Então imagine que a gente tem um fluxo, que para agora, por exemplo, para a gente voltar o jogo até em abril, vai ter um custo de iluminação na ordem de 700 mil reais. Iluminação, sem contar a parte de cabeamento elétrico, que vem mais um bom dinheiro. Então, para fazer só essa iluminação, são 700 mil reais. Como é que a gente vai pagar isso? Se o fluxo de desembolso desse investimento, ele é parcelado ao longo de 10 meses. Como é que a gente faz isso tudo? Então o torcedor precisa chegar junto, porque ele precisa fazer essa obra acontecer agora. Por mais que haja dinheiro para que a gente volte em abril, para que isso consiga ser feito de uma forma que tenha fluxo, o torcedor tem que contribuir agora, para que amanhã a gente já possa ter dinheiro, eventualmente, de contratar essa iluminação. Porque hoje em dia, o nosso grande gargalo é a forma de negociação disso. Essa questão dos 5,5 milhões, como eu disse, ela pode variar um pouco para mais, pode. E o torcedor tem que compreender isso. Tem que compreender que é um estádio de 100 anos que está em reforma. Quem já fez reforma sabe como é que é isso. Vamos para a próxima pergunta. Eita, Luiz Cássio. Como está sendo utilizado o dinheiro dos 5 mil sócios em dia, o dinheiro das competições que estamos ganhando? Tá, vamos lá. A obra dos aflitos, ela é prioridade do clube, com certeza. Mas o clube está numa fase de saneamento de contas que vocês não conseguem nem imaginar. Eu chegando para Edno, vamos conversar sobre os bares do estádio. Aí Edno faz, meu amigo, eu estou pagando a conta de luz aqui que vão desligar. Então, imagine, e não é querendo se mostrar pequeno de jeito nenhum, o nosso Náutico é gigante, mas o Náutico tem muitas situações que precisa sanear antes de pensar nos aflitos. E não é botando os aflitos de lado não, mas é como o Edno falou aqui antes. A gente tem um passivo muito grande, tem situações que tem ações trabalhistas que podem bloquear nossa sede, podem
levar ela a leilão a qualquer momento. A gente sabe como é que é isso. Isso vem de todas as gestões para trás. E aí eu não preciso nem enumerar. Não preciso dizer A, B, não. Foram todas para trás. Todas elas tinham passivo, todas elas deixaram passivo. E isso precisa ser saneado. Esse dinheiro que está entrando vem para poder cumprir com os jogadores o que foi prometido em relação ao ano de 2018. Eventualmente fazer algum incremento nesse time. Mas essa não é a prioridade. A prioridade é sanar o clube. A gente tem um grande déficit trabalhista para cumprir. Só Deus sabe como é que é a rotina que a gente tem lá na Justiça do Trabalho. A gente tem um grande déficit de serviços para o torcedor. Por exemplo, o torcedor agora vai poder se associar pela internet. Ele não podia fazer isso. Era um absurdo para ir para um jogo, ter que ir na sede um dia, depois sair, aí depois ter que ir para o jogo. Eu tenho um amigo, Bruno Ulisses, que fala muito sobre isso. O Náutico tratava o seu sócio de uma forma muito carente. O seu sócio Náutico praticamente pagava, fazia uma doação todo mês para não ter nenhuma contrapartida. Então o Náutico precisava investir nesse carinho, nessa experiência, nesse serviço para o torcedor. Isso tudo tem custo, isso tudo. As outras gestões não fizeram porque não quiseram, não. Só se faz isso se você tiver organização e prioridade. Prioridade é sanear o clube. Vamos para a próxima pergunta. Arthur Felipe. Na reabertura, quais partes do projeto apresentadas estarão concluídas? Como a gente falou aqui um pouquinho antes, a ideia é que na reabertura, imaginando o estádio, você vai ter a parte das cadeiras, o gramado todo, os alambrados todos, o alambrado todo, você vai ter a parte dos vestiários, alguns bares e banheiros ali, porque precisa prestar esse serviço para boa parte do público, precisa já ter acesso a esse serviço. Os acessos, isso é primordial para a gente conseguir a licença da Polícia Militar, por exemplo. Ali atrás das cadeiras, o torcedor lembra muito bem em casa. Atrás das cadeiras do Náutico, você tem um corredor desse tamanho. A gente vai alargar aquele corredor, vai tirar aquela escadaria das cadeiras, enfim, alargar aquele corredor. O torcedor vai ter uma nova área ali no muro do country. O muro seguia, passava pela piscina, aquele muro gigante, fazia um corredorzinho, e aquele muro que era um muro mictório público, né? Isso já foi derrubado. O torcedor que for hoje no Náutico já vai ver isso. Isso já foi derrubado, ali vai ser criado um acesso entre a piscina e a quadra, um acesso que, em saída do torcedor do estádio, o torcedor que está ali junto na arquibancada do country, vai poder sair por essa tanto pela Rua da Angostura, tanto pela sede, como vai poder entrar nessa primeira saída da piscina. E essa vai ser o acesso na entrada para jogadores, árbitros e imprensa. A imprensa não vai precisar mais apanhar da gente quando está chegando no estádio. Nem jogadores quando a gente está na fase ruim. Eles vão entrar por aquela parte, mas se for decisão da gente, eles vão passar por a gente de novo para poder entrar no estádio. Tem outra pergunta aqui. Clésio Chaves. Estacionamento sempre foi um problema no nosso estádio. O que está planejado para a nova fase dos aflitos nesse sentido? Vamos lá. Sobre essa questão de estacionamento, o Múcio falou um pouco sobre isso, mas a gente precisa entender. A ideia é que o torcedor consiga vir por todos os tipos de transporte que existam. A gente tem uma disponibilidade de estacionamento no estádio. Isso, inclusive, esse ano foi incrementado para ter uma organização mínima. Hoje em dia a gente tem catraca, tem uma empresa terceirizada, que era o mínimo que nós podíamos fazer. Não fazia sentido nós ter tantos profissionais para cuidar de uma portaria, e a portaria era sempre aberta. Como é que funciona isso? A gente precisava fazer essa alteração, isso foi feito. E em dias de jogos, venha torcedor, venha de todos os meios que você puder vir. Mas tente deixar o carro em casa, porque a gente quer que você venha consumir dentro do campo. Se você precisar vir de carro, tente chegar cedo, utilizar nosso estacionamento, ou se não puder, tente buscar os estacionamentos dos shoppings que estiverem por perto. Mas a ideia é que nosso estádio seja um estádio voltado para a modernidade. E a modernidade é menos carros nas ruas. Carlos Barros, vamos ter eventos no estádio? Vamos sim, vamos sim. Muito se fala, uma das perguntas, eu vou fazer uma emenda aí na pergunta. Muito se fala sobre o jogo da volta, como é que vai ser o jogo da volta, porque não está vendendo. Se vendesse já o ingresso do jogo da volta, a gente já teria vendido tudo. Enfim, com certeza teria vendido tudo, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente quer planejar o estádio para ele ter áreas de evento. E isso a gente quer começar já no jogo da volta. A ideia é que o jogo da volta da gente seja um dia todo de evento e não só o jogo propriamente dito.
Por isso que a gente quer, eventualmente, setorizar o estádio para criar categorias de ingresso diferentes nesse dia do jogo. O torcedor que não quiser nem ir para o jogo, ele vai ter a oportunidade de ir só para um show, só para um evento e depois sair. Enfim, a gente quer montar, como a estrutura dos grandes shows hoje em dia, esquecer aquela ideia de, vamos fazer um showzinho na sede e depois a gente entra no campo. De jeito nenhum. Vamos utilizar os espaços do nosso estádio. Vai ter torcedor que vai querer ficar naquela parte ali embaixo do canto, na área nova. Vai ter torcedor que vai querer ficar na área Manuel Carvalho. E a gente vai criar vários polos diferentes. Assim a gente consegue fazer uma grande festa, povoar o estádio todo e todo mundo ter uma experiência que queria ter. Vai ter o torcedor que vai querer pagar mais caro, o torcedor vai querer pagar mais barato. Isabela Dias. Quando começam as obras estruturais? Isabela, é o seguinte, a fase de contratação da empreiteira para fazer as execuções é exatamente essa última semana agora de fevereiro. A gente já recebeu todo o cronograma e as cotações com todos os itens para fazer a obra. Já espalhamos isso no mercado, então a gente já tem mais de 10 construtoras que receberam isso aí e a gente tem um prazo até o dia 23 para receber delas a proposta. A ideia é que no dia 1º de março, isso é uma ideia, tá? Que vai ter fase contratual, mas essa é a ideia, é que no dia 1º de março já tenha obra estrutural de fato, derrubando, demolições e por aí vai dentro do estádio. 2 perguntas, tá, pessoal? Cláudia Mello, a marquise de metal vai ser removida. Desculpa, eu não sei qual marquise de metal é essa. Mas a gente, sim, do lado. Não, aquele vai continuar, tá? Por que vai continuar? A gente tem uma marquise de concreto e do lado tem uma marquise de metal, que era um contorno, fizeram mais para aumentar o número de cadeiras. Aquilo ali vai continuar. Por quê? Porque o estádio vai passar a ideia da gente, pessoal. Voltou o estádio, estamos tudo bem e tal. Vamos passar para uma nova fase agora. Qual vai ser essa nova fase? Vamos derrubar toda essa marquise e vamos construir camarotes. Depois vamos construir arquibancadas em cima desse camarote. A gente tem espaço para isso. Isso aumenta a demanda, isso aumenta a receita. Há uma demanda muito grande de torcedor por camarote. E a gente sabe disso. Só que o momento para agora, para a gente fazer essa reforma, para voltar a ter jogo, a gente não podia priorizar camarote agora, porque derrubar a marquise dá um trabalho grande. E principalmente quando você tem as cadeiras embaixo, onde você vai ter que fazer toda uma estrutura de demolição mais tecnológica, uma coisa que exige uma expertise toda incrementada para fazer isso. Então, a marquise de metal continua aí, mas a perspectiva que tanto ela como a de concreto venham a ser derrubadas em breve. A última pergunta, vamos lá. Paulo Lacerda, teremos placar eletrônico na reinauguração? A gente quer sim. E a gente quer explorar parceria, tá? O empreendedor que está assistindo a gente, enfim, o torcedor que está assistindo, a gente quer trazer empresas que venham a querer explorar a mídia que vai ser transmitida nesse placar eletrônico. É óbvio que um estádio como os Aflitos, ele precisa de um placar eletrônico. E o nosso objetivo vai ser trabalhar com muito foco nisso, com muito foco nessa parceria. E eu acredito que vai ser viável, porque a exposição de marcas que vão estar ali é uma exposição absurda, né? Todo mundo está o tempo todo olhando para o placar. E o placar, tendo a exposição de uma marca, aquilo ali agrega valor para ela, agrega valor para o clube, enfim. Eu não acho que a gente vai ter grandes problemas em conseguir viabilizar esse placar eletrônico. Se a gente vai conseguir até abril, aí eu já não sei. Aí parte de uma questão comercial, porque o Náutico também não está aí para ficar pedindo esmola a ninguém. A gente precisa se organizar para fazer boas parcerias. E boa parceria, para quem sabe um pouco do negócio, não pode ter pressa. Tá. O pessoal aqui da Voz da Consciência está chateando muito, né? Vamos lá, mais 2 perguntas. Wilson Júnior. Estão pensando no espaço para as unidades móveis que transmitem junto à televisão os jogos? Claro. Isso faz parte do projeto. Não fazia sentido nenhum aqueles caminhões do pessoal da imprensa que está aqui e que está em casa acompanhando. Sabe muito bem que não fazia sentido nenhum aqueles caminhões ali na entrada da Rua da Angostura, entrar na entrada da sede, tem aquele caminhão ali, o torcedor passava, xingava todo mundo que estava dentro do caminhão. Não faz sentido nenhum disso. A ideia é que a gente tem assim um espaço, o espaço é junto da quadra, tá? Junto da quadra, dentro do ambiente do estacionamento, passando cabeamento por cima, indo direto para a área da imprensa dentro do estádio, enfim, uma coisa mais simples. Óbvio, não é o melhor desenho do mundo, mas é uma coisa muito mais simples, mais segura para todo mundo. Vamos para a última pergunta. E o torcedor que está aí acompanhando, vai entrando no site, tente contribuir, já comece. A ideia é que a gente consiga bater uma meta hoje de conseguir pelo menos um bom dinheiro para a gente fazer amanhã já algum investimento em alguma parte da obra. Então, depende de você fazer isso.
entrando no site e fazendo contribuição, você vai conseguir fazer com que amanhã a gente parta para uma fase decisória de contratação direta de serviços e produtos. Estão falando aqui para eu lembrar como é que vai ser a plantação. Essa plantação, como eu disse, ela chega na sexta-feira e a gente tem uma capacidade de mão de obra de plantar o gramado em mais ou menos 10 dias. Fala-se 9, enfim. Mais ou menos 10 dias, que seriam 2.000 metros quadrados de grama ao longo desses dias. Pode ser que a gente não consiga fazer isso sexta ou sábado, porque a questão, os adubos, os insumos calcários que precisa ser colocado, estão chegando hoje e amanhã. Isso exige, Peter sabe muito mais do que isso, isso exige 2, 3 dias para eles sentarem, misturar tudo isso, espalhar pelo gramado para depois já botar a grama e ela sentar direito. Vamos para a última pergunta. Como é que é o nome? Mas enfim, eu não vou falar esse nome não. Levando em consideração os 5,5 milhões projetados para a conclusão da obra, foi falado em reportagem que tínhamos um investidor garantindo cerca de 65% do valor. Isso procede? Procede. Faça o cálculo aí que mais ou menos 3,5 milhões vai dar um pouquinho menos do que isso, não sei. Eu sou advogado e advogado, na maioria das vezes, ele tem um problema de fazer matemática rápida. Eu faço matemática, mas não tão rápido. Então vai dar mais ou menos isso. Bota aí 3,5 milhões para 5,5 milhões, é o que a gente precisa. Só que, lembrando, esses 3,5 milhões são parcelados. Então, os aportes são mensais. E aportes mensais não significa que o Náutico recebeu 3,5 milhões, está em caixa e está podendo gastar. Se pudesse, a gente já estava voltando, já estava tendo jogo. Não é a situação. Imagine 3,5 milhões ao longo de 10 meses. E pense se dá para você reabrir um estádio com 350 mil por mês. Esse é o raciocínio que o torcedor precisa parar e pensar e fazer. Não, então eu vou contribuir, eu vou tentar ajudar a ter mais um pouco de fôlego nessa reforma. Pronto, é isso. É isso, torcedor. Então, terminamos por agora, mas a ideia é que você não termine, você continue no nosso site, continue voltando para casa.com.br. Quando eu falo nosso, não é meu, não, é meu, seu e de todo mundo que está aí assistindo a gente, torcedor do Náutico. A gente fez esse evento pensando na participação da maior quantidade de torcedores que pudesse estar em casa assistindo, torcedor que está junto com outros assistindo. É um modelo completamente inovador, difícil para mim, que não sou ator nem apresentador nem nada. Então, assim, a gente está aqui na completamente boa vontade, com muita garra para tentar fazer esse estádio voltar. E essa garra tem que ser transmitida para você. Eu espero que a gente tenha passado um pouco disso. E eu acredito que você entrando no site, vendo um pouco dos vídeos, esse site vai ser interativo, então vai ter muita coisa sendo inserida ao longo desses dias. Essa questão dos vídeos mesmo, dos 10 artilheiros, a gente vai fazer enquetes dentro do portal. O portal vai ser um portal de interação e de centralização de notícias, para a imprensa também acessar. É isso. Entre aí, voltando para casa.com.br, acessa, contribui, faça a sua parte e chegue junto. É isso. Um abraço e muito obrigado a todo mundo. Boa noite.